Fala pessoal, Douglas aqui para um vídeo muito importante sobre as obras da Ponte de Guaratuba e os seus acessos. Enfim pessoal, chegou aqui no dia 1º de maio de 2025 a comemoração dos 50% das obras concluídas aqui na Baía de Guaratuba, beleza pessoal? Então não é uma inauguração, o que quer que seja, né? Teve gente que antes até do vídeo já ir pro ar aí, e também outras matérias que saíram em alguns lugares nos jornais, eu percebi que tinha gente já comentando, né? Ué, mas como assim? Estão comemorando, estão inaugurando 50% da obra? Não, pessoal, isso daqui é uma comemoração. Lembrando que até o próprio governador que está nesse evento aqui, obviamente eu não fiz a travessia ali porque eu não gosto de multidão, então eu gravei do lado norte lá da Ponte de Guaratuba, então eu consegui fazer a captação aqui do momento em que estava tendo a reunião, enfim, toda a solenidade referente a essas questões aqui da Ponte de Guaratuba e o governador participando, enfim, teve discurso e teve algumas coisas que aconteceram nesse momento aqui, dia 1º de maio de 2025, dia do trabalho, tá? Isso é extremamente importante, pessoal, porque realmente a gente tem que comemorar. É um avanço muito grande que aconteceram nas obras aqui da Ponte de Guaratuba e por isso dessa reunião aqui. Mas, deixando isso daí um pouco de lado, vamos às atualizações referente aos trabalhos aqui da Ponte de Guaratuba efetivamente e vamos começar normalmente, como eu começo, pelo trecho estaiado da ponte, ok? E aqui, pessoal, a gente percebe que o movimento ele está muito menor e mesmo quando o movimento ele está menor, tem uma justificativa, tá? Então a gente percebe até o guindaste com a torre abaixada lá, significa que normalmente quando ele está nessa posição, significa que o equipamento ele está em manutenção, beleza? Então o equipamento estando em manutenção obviamente como a gente usa o jargão no meio acadêmico, no meio empresarial, enfim, normalmente quando você descansa, você afia o teu machado, né? Então os equipamentos, todos eles precisam de manutenções regulares para funcionar. Quem não lembra, pessoal, da época que estava tendo a engorda ali na região de Matinhos, e de vez em quando a draga sumia, a draga Galileu de Lelei, de repente ela sumia. Aí a gente ia olhar lá no site onde tem ali a localização em tempo real de todos os navios do mundo, né, shipping, enfim, me fugiu o nome agora, dava para perceber que a draga foi para tal região lá do Rio de Janeiro, São Paulo, enfim, onde quer que seja, Recife, enfim, não importa, porque ela estava em período de manutenção. De vez em quando ela ficava 1, 2 semanas fora e depois voltava ali para avançar com a parte da engorda, tá? Mas não é por isso que a gente não vê pessoas trabalhando. Olha, no bloco de coroamento aqui do apoio 4, ou seja, do lado norte, mais ao norte aqui, a gente ainda vê umas pessoas ali em cima desse bloco de coroamento, porque os trabalhos eles continuam. Mesmo que seja para fazer algum tipo de ajuste, questões de projeto, ou outras questões que são inerentes desse trabalho que precisa ser feito aqui para o bloco de coroamento do apoio 4, que é justamente nessa região aqui. Então lembrando, estamos aqui do lado norte, na saída do acesso ao norte, né? Então o pessoal eles costumam tratar isso daqui como sendo o lado de Matinhos e o outro lado, o lado sul, lá como sendo o lado de Guaratuba. Obviamente que a Baía de Guaratuba, dos dois lados da ponte, são da cidade de Guaratuba, tá? E como eu sempre falo, isso é uma das questões que geram bastante ciúme aqui. Inclusive, quando eu tava com o drone gravando hoje, né, na parte da manhã ali, daí eu escutei 3 pessoas conversando e o pessoal tava falando assim, não, mas por que aqui não é lado de Matinhos? Daí o cara ficou bravo. Eu falei, não, quem falou pra você que é de Matinhos? A ponte é em Guaratuba, eu sou guaratubano e a ponte é Guaratuba. E ele falou assim, com um tom de não só bravo, mas com raiva, sabe? Que estão tentando roubar a obra para a cidade de Matinhos também. Cara, isso é uma bobagem, gente do céu, não liga para esse tipo de coisa, tá? Obviamente que não importa para quem tem a obra aí, dado o nome, enfim. Falando em nome de obra, qual cidade que pertence, independente disso, pessoal, provavelmente vai ter um nome, tá? Então eu vou levantar essa lebre aqui agora, justamente para saber de vocês exatamente essa questão. Então assim, a gente vê os trabalhos avançando e tudo mais, mas começou já a discussão referente ao nome da Ponte de Guaratuba. Será que vai ser Ponte Rei Pelé mesmo? Será que vai ser Ponte Guará? Será que vão dar o nome do governador? Quem sabe Ponte Carlos Massa?
Ou será que vão dar o nome daquele operador que estava operando ali a grua e acabou se acidentando, né? Infelizmente ele caiu da grua e veio a falecer, já tem um tempo isso já, mas muita gente estava citando, né, que poderia pegar aí e colocar o nome da obra da Ponte de Guaratuba, colocar aí o nome da Ponte de Guaratuba como sendo o nome da pessoa que veio a falecer. Assim, era um jovem de 38 anos e ele acabou falecendo por conta desse acidente de trabalho. Daí queriam colocar o nome da ponte ali. Enfim, a pergunta é, vocês concordam com os nomes já propostos? Quem sabe aí o nome que mais está em pauta e mais está gerando polêmica é o nome do Rei Pelé. Será que vocês concordam? Será que vocês discordam? Vocês acham que tinha que ser Guará? Enfim, tem aí também a Revoada dos Guarás aqui, que é digamos assim, é um ponto turístico até, né? O pessoal vem aqui para a Baía de Guaratuba, faz ali, né, o percurso para justamente ver a Revoada dos Guarás, que é muito bonita. Eu já vi vídeos, nunca fui pessoalmente, mas eu já vi vídeos e é realmente muito bonito mesmo, né? Guaratuba tá avançando nessa questão de turismo e está divulgando mais do que Matinhos as questões em relação ao turismo. Não que Matinhos não tenha, mas eles começaram o trabalho já um pouquinho antes, tá? Até por conta da Baía de Guaratuba e outras coisas, outros predicados que tem na cidade de Guaratuba. Beleza, pessoal? Então, assim, o que vocês acham? Qual que é o nome correto que deveria ter a Ponte de Guaratuba? Deveria ser Rei Pelé? Deveria ser Ponte Guará? Deveria ser, né, algum outro nome? Comenta aqui embaixo que eu quero ler os nomes que vocês, quem sabe, apoiam aí, ou quem sabe vocês não apoiam. Porque tem muita gente falando que não tem nada a ver chamar a Ponte de Guaratuba como sendo Ponte do Rei Pelé. Uma pessoa que eu não sei se frequentava aqui ou não, se tem histórico, né, de alguma coisa assim, mas parece que foi alguma instituição relacionada ao turismo lá em Curitiba que soltou, digamos assim, essa ideia e está fomentando e fazendo lobby para que esse nome ele pegue, justamente porque, né, Pelé é um nome internacional, todo mundo conhece justamente por conta do futebol. Mas eu não sei exatamente se condiz com o nome aqui. Isso daí quem vai poder falar é a maioria, tá? Eu vou até ficar em cima do muro aqui, porque eu não sei exatamente o que pensar. Eu acho que Ponte Guará seria realmente o nome interessante para colocar aqui, mais até do que Rei Pelé, mas isso é a minha opinião. Mas enfim, se for também Rei Pelé, eu não tô querendo arrumar confusão com ninguém. Eu só acho que a gente tem que começar a debater essas questões aqui, porque conforme a gente vê, as obras elas estão avançando de maneira acelerada, principalmente nesse trecho que é mais complexo aqui. Isso significa que esse daqui é um trecho que, assim que ele for concluído e a parte da doela de partida, que é essa daqui em cima, sendo concretada, como a gente já percebe ali as lajes de concreto, ó, olha só as placas ali em cima, a gente vai conseguir avançar em algumas determinadas coisas muito mais rápidas do que outras, beleza, pessoal? A ver a questão, daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês o trecho do tabuleiro da ponte. Então, conforme a gente consegue perceber o trecho lá, daqui a pouco vocês vão ver isso, né? Vou colocar as imagens aqui para vocês. Vocês vão ver que já está bem avançado. Muitas vigas longarinas já foram lançadas, as vigas travessas também já estão avançadas. As estacas, então, com certeza daqui a pouco a gente vai ter a conclusão de todas as estacas a 64. Lembrando, a Ponte de Guaratuba ela tem 1 km 244 metros, ela tem aí um trecho de tabuleiro grande, a parte do trecho estaiado ela vai ter um vão livre ali para navegação de 160 metros, né, que não tem barreira, mas o calado aéreo ele é de apenas 19 metros de altura, beleza, pessoal? Começou aí inicialmente falando-se em 17 e depois subiu para 19 metros de altura o calado aéreo. Isso gerou discussão já nas audiências públicas, tanto que aconteceram na cidade de Matinhos, como as que também aconteceram na cidade de Guaratuba, tá? Sim, teve audiência pública nas duas cidades, tá, pessoal? Então não é porque a ponte pertence à cidade de Guaratuba que também não teve audiência lá. Então por isso que
algumas pessoas ainda tratam como sendo Ponte de Guaratuba, Matinhos, assim como o próprio governo do estado fala, né? O lado de Matinhos e o lado de Guaratuba, mas, né, em termos geográficos aí pertence tudo à cidade de Guaratuba, beleza? Houve essas questões aí e todos esses, né, essas predecessoras aí, justamente, né, depois que tiverem concluídos aí a parte das lanças lá, das torres do trecho estaiado, obviamente que a gente vai ver aí um avanço muito mais rápido, até porque assim que começarem a colocar os estais aí a gente pode ter certeza que a ponte realmente está caminhando para o final aí, para entrega, tá? Então, realmente, a previsão sendo em abril de 2026, se continuar nesse ritmo, obviamente que a gente vai ter a conclusão aí, se não na data exata, provavelmente vai atrasar pouca coisa, tá? É isso que a gente espera, obviamente, porque obras públicas normalmente não tendem a acabar quando normalmente tem estipulado ali o prazo. E eu espero que seja diferente nesse caso aqui, até porque o pessoal não pode ficar se enrolando muito, porque senão daqui a pouco vem uma denúncia aí, ou vem multas aí, enfim, questões ambientais ou outras questões político-ambientais de xiitas que podem ser emplacadas aqui. E olha, pessoal, esse é o tipo de coisa, é um risco iminente que às vezes, querendo ou não, pode acontecer sim, justamente porque tem muito lobby que ainda queria que a ponte não avançasse. A gente chega num ponto da obra, pessoal, que agora começou a ficar complicado, porque se caso saia alguma resolução, algum problema em relação a estipulando que a obra pare ou a obra seja interrompida por que quer que seja, e eu espero que isso não aconteça, o prejuízo é maior de deixar as coisas como estão do que concluir a obra. Isso aconteceu ali na cidade de Matinhos também, referente ao trecho de paralisação ali no Praia Grande. Então faltavam 600 metros e daí a justiça liberou para a execução dos trechos das obras civis ali, porque causavam um prejuízo muito grande para a população que morava nessa região e também para o turismo e para os turistas que frequentam a nossa região ali das praias bravas ali dos balneários de Matinhos, tá? Então era uma problemática que sim o juiz entendeu e acabou liberando, até porque era uma questão absurda gerada pelo IBAMA lá, tá? E avançando um pouco aqui, pessoal, né, saindo da questão do evento que estava tendo ali de comemoração, inclusive a gente até viu ali, né, os 50%, um molde que eles colocaram ali como se fosse uma estátua, né, para representar essa questão dos 50% concluídos. A gente avança aqui para o canteiro de obras com um movimento menor, obviamente porque hoje é feriado, como eu citei anteriormente, né? Então a gente percebe aqui na central de concretos ainda tem vigas longarinas sendo construídas, né? A última matéria que eu li, pessoal, para vocês terem uma noção, tinham 634 pessoas trabalhando efetivamente na obra, né? Direto ou indiretamente, 634 pessoas. É muita gente que está em 3 turnos dia e noite praticamente aí, né? Trabalhando direto para que essa obra ela avance e aconteça no prazo que ela tem que ser concluída. É o que mais a gente quer ver aqui. E olhando a central de concretos aqui, a gente vê um movimento reduzido justamente por ser feriado, mas sim, os trabalhos acontecem em 3 turnos e hoje era um dia especial, porque o governador ia vir, provavelmente as pessoas que trabalham na obra, não só nas questões administrativas, mas em outros setores também, foram convidados a participar do evento ali, obviamente. Então são os próprios trabalhadores, até porque a gente está comemorando aí o Dia do Trabalho, né? São essas pessoas que botam a mão na massa, que estão ali dia a dia, como formiguinhas, né, construindo essa ponte que é a tão sonhada ponte de Guaratuba, há tanto tempo aguardada aqui entre as duas cidades. Não é apenas Guaratuba, Matinhos também precisa dessa ponte tanto quanto Guaratuba, justamente pela unificação. Como eu sempre disse aqui para vocês desde o início, tá, pessoal? Essa ponte aqui ela representa algo tão especial para o litoral do Paraná que não tem como a gente falar como estará daqui a 5 anos o litoral do Paraná como um todo em termos de desenvolvimento econômico, desenvolvimento também em relação ao emprego, desenvolvimento também em relação à saúde e outras coisas em relação à construção civil e mercado imobiliário que teremos aqui. É um salto gigantesco que ambas as cidades darão, tá? Então, assim, desde o início eu venho falando aqui, se vocês olharem a playlist e tiverem a paciência de assistir os vídeos anteriores, vocês verão que isso sempre foi algo que eu acreditei e algumas pessoas também começaram a acreditar, obviamente não só por conta do que eu estou falando, mas também
por conta do que elas estão vendo. E vendo essas evoluções, as obras que inicialmente começaram ali em Matinhos, posteriormente a gente teve aí o start das obras da Ponte de Guaratuba e depois, pessoal, lá em Pontal do Paraná também. Então as pessoas começam a olhar para o litoral e falar assim, cara, tem alguma coisa realmente acontecendo ali, a evolução vai vir, a infraestrutura vai vir e a gente tem que pegar essa crista da onda aí para surfar isso daí, desenvolver os comércios a partir de agora lá já, para quando o turismo estiver em ascensão e realmente tendo aí a pujança que a gente espera que terá na região do litoral do Paraná, certamente essas pessoas que já começaram a fazer investimentos aqui, seja em imóveis, seja em comércio beira-mar, seja o setor que for, serviço ou produto, restaurante, ou quem sabe até algum tipo de indústria que possa vir para cá, pessoal, certamente vai sair na frente, até porque mão de obra existe aqui e farta. Até porque hoje, atualmente, né, as pessoas elas trabalham mais pensando em época de temporada do que propriamente um trabalho que realmente ela consiga ter um ganho fixo ao longo do ano inteiro. Até por isso tem tantos autônomos aqui. Mas, pessoal, provavelmente esse vai ser um cenário que vai começar a mudar a partir de agora, porque é uma visão de tanta infraestrutura vindo para cá e tanto dinheiro sendo injetado, não apenas nas 3 cidades, mas também como Porto de Paranaguá e outras questões em relação ao turismo e logística, que certamente é inevitável o desenvolvimento super que vai acontecer aqui. Isso já começou a acontecer em matérias desde o ano passado, a gente começa a ver aí. Desde que aumentou em 40% na cidade de Guaratuba, o lançamento de imóveis de alto padrão. Por exemplo, se está lançando, pessoal, dificilmente as incorporadoras e construtoras não fizeram um estudo referente à demanda que vai começar a vir para cá, justamente para eles começarem a atender. Então, assim, a construção civil é um dos principais motores de geração de emprego que tem para as nossas cidades aqui. Obviamente que a gente está longe ainda de ter o mesmo tipo de pujança como algumas cidades de Santa Catarina, entretanto, começa a ser vantajoso também investir aqui justamente por conta do momento que a gente está vivendo e dessa onda ela ter começado faz pouco tempo e isso daí também ser um dos atrativos em que as pessoas vendo que colocando o capital aqui nas cidades do litoral do Paraná, certamente ela vai ter um retorno, obviamente por conta da procura e demanda e desenvolvimento que vai acontecer aqui. Isso é natural, tá, pessoal? Isso não é especulação imobiliária. Lembrando que o conceito de especulação imobiliária é quem compra, por exemplo, um terreno, não faz nada dele, não dá o uso social e correto referente a essa parcela de solo que essa pessoa tem de propriedade e só espera a valorizar e não dá a contrapartida, digamos assim, né? Por mais que seja aí uma questão de direito privado da pessoa, ela acaba deixando parado, simplesmente parado, um imóvel ou algum terreno, algum lote, né, como a gente chama, para que isso gere um desenvolvimento econômico. Por exemplo, comprei um terreno, quero construir para alugar. Isso não é especulação imobiliária. Tem muita gente que acha que isso é especulação imobiliária. Comprar um terreno para construir prédio e fazer as vendas dos apartamentos. Isso não é especulação imobiliária. Tenha certa paciência. Estamos no ano de 2025 e quem ainda acha que isso é especulação imobiliária, por favor, deve aí estudar pelo menos um pouquinho para entender o que é a construção civil, o que é esse setor e o quão importante ele é para o nosso país, tá? Além do turismo, além de tudo que esse setor ele gera de benefício para as cidades como um todo, com geração de emprego, renda, consumo nas cidades, que é importante para todo o comércio de maneira geral, e também o recolhimento de imposto, tá, pessoal? É importante ter isso em mente. Obviamente que todo mundo fala, né, principalmente nos quesitos sociais aí. É sempre importante a gente pensar do lado ambiental e social primeiro. Pois é, qual que é o programa ambiental que acontece se não tiver um investimento, sendo ele ou por meio dos impostos ou sendo de investimento de pessoas que são empresários e acabam investindo nesse tipo de ONG ou programas ambientais ou questões relacionadas
a esse tipo de coisa. Então assim, pessoal, é uma discussão que ela é muito ampla, obviamente, mas a gente precisa ter em mente e entender como é que funciona a economia, macro e microeconomia, tá? Então, antes de, quem sabe, né, fazer citações que são, na verdade, ilações, tem que tomar um pouco de cuidado para entender os conceitos e, a partir daí, formar uma opinião baseado em dados e estatísticas e aí sim entender o que é importante e não para cidades de maneira geral, pensando no desenvolvimento e também os cuidados com a natureza, os cuidados com a parte social, que também eu considero importante e realmente devemos ter todos. Ok, pessoal? Obras da Ponte de Guaratuba em 50%. Vamos finalizando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado e comenta aqui embaixo sobre tudo que a gente conversou aqui. Hoje eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.